O que são as constelações? Se você olhar no céu, você vai ver os agrupamentos de estrelas que recebem o nome de constelações. Por exemplo, a constelação de Hércules, a constelação da Ursa Menor, a constelação de Cassiopeia, Perseu, a constelação da Ursa Maior, a constelação de Cisne e assim por diante, Andrômeda. Esses nomes, Andrômeda, Pégasus, são nomes da mitologia grega. E eles acreditam que quem deu nome às estrelas foram os babilônios. Mas, segundo aquela tradição que eu li, quem deu os primeiros nomes das constelações foram Adão, Sete e Enoque. Vamos continuar. As pessoas, na imaginação dela, veem desenhos nessas constelações. Esse é o mapa da Idade Média, o mapa estelar, onde eles veem vários animais. Eu tenho dificuldade de enxergar desenhos aqui. Eu não consigo ver um urso aqui. Mas eles viam o urso. Tudo bem, vamos deixar a imaginação e vamos deixar que ela se chame Ursa Maior. A constelação de Órion, que é a que me interessa, é comumente chamada de a constelação do caçador, porque eles imaginam que ela seria no formato de um caçador. O que você vê hoje no céu são as Três Marias e mais 4 estrelas que as envolvem: Betelgeuse, Bellatrix, a Saf e a Rigel. E mais as Três Marias. Eles imaginam um caçador lutando contra outra constelação, que é a constelação de Taurus. E aqui embaixo a constelação de Lepus, ou a constelação de Lebre, de coelho. Bom, uma coisa me chama a atenção. Vou convidar vocês a fazerem uma escavação arqueológica comigo agora, tá bom? Ninguém vai sujar a mão e ninguém precisa sair daqui. Vamos ao Egito com o recurso da tecnologia. Este aqui é o templo de Dendera, no Egito. Eu estive lá agora em janeiro. 2 templos nós vamos visitar, o templo de Dendera e o templo de Esna. Por que esses templos me interessam? Porque eles têm colunas, e nessas colunas têm desenhadas as constelações, as mesmas de hoje, porém com outros nomes. Entenderam o que me chama a atenção? As constelações são as mesmas de hoje, porém com outros nomes. O que me faz pensar que havia mais de uma maneira de dar nomes às constelações. Lembram que Flávio José falou que eles criavam colunas para desenhar aquilo ali? Vamos entrar no templo de Dendera em homenagem à deusa Hathor. A deusa Hathor é uma deusa vaca. No bom sentido. No bom sentido, pessoal, não levem a mal. Então está aí Dendera e Esna, que daqui a pouquinho nós vamos entrar. Olha que interessante essas colunas, o que elas me mostram. Aqui estão as colunas, certo? E aqui está o desenho das colunas. Qual a constelação que está interessando para o nosso estudo nessa noite? Órion. Aqui está Órion. E me chamou a atenção, primeira coisa em Dendera. Órion é o símbolo do principal deus do panteão egípcio. Tá certo? Osíris. E curioso, nesse aqui, eles fizeram uma coisa que é o que a tradição diz que Adão fez. Eles imaginaram nas estrelas, os egípcios, imaginaram nas constelações, desenhos que contavam a história do céu. E na visão deles, Órion, ou Osíris, era o guerreiro celestial que comanda um grupo de outros guerreiros e expulsa do céu o dragão alado. E o dragão é expulso do céu, estão vendo onde estou apontando aqui? O dragão é expulso do céu juntamente com o seu exército. Não parece curioso isso? Não parece similar à história bíblica? Órion é visto pelos egípcios como a principal constelação. É o símbolo do guerreiro que expulsa do céu um dragão. E o dragão tem 4 asas. O símbolo máximo de um querubim é ter 4 asas. O teto de Dendera também tem uma mapa do céu. Vou mostrar um desenho para ficar mais fácil. Aqui, um colorido, aqui. E aqui de novo tem coisa que me chama a atenção. Órion aparece aqui. E curioso, ao invés de ter embaixo dos seus pés a constelação de Lepus, ou coelho, ele tem a constelação de uma serpente. Estão percebendo aqui? É uma serpente. Órion pisa numa serpente. Hércules também é colocado pisando numa serpente. O leão também pisa sobre uma serpente.
E a serpente sempre é chamada de Her-Fent, a maldita serpente ou dragão. Por que Órion é visto como aquele que pisa na cabeça de uma serpente? E aqui que vem o mais curioso. Órion, para eles, é chamado de Sahu-Alsar, ou a alma de Osíris. É o mais alto de todos os poderes do céu. E essa tradição dos egípcios diz que Órion tinha um irmão invejoso chamado Set, que era o poder da escuridão. E Set o matou. Espera aí. Segundo a versão egípcia, Órion tinha um irmão chamado Set, que era o poder, representante do poder do mal. E Set o matou por inveja. Tem alguma coisa estranha aí, não tem? A Bíblia fala de um irmão que matou o outro? Fala, quem foi? Caim que matou Abel. E no lugar de Abel, quem que Deus levantou? Sete. E Sete era o representante dos filhos do bem. Os filhos do bem. Mas na versão egípcia, Sete é o representante do mal. E Sete que é o irmão invejoso e assassino. Ora, irmãos, eu aprendi uma coisa. Quem sabe isso aqui não é a história da Bíblia contada na versão dos descendentes de Caim. É a mesma história contada na versão dos descendentes de Caim. Aqui então nós temos Órion, os outros que eu já havia mencionado para vocês, o leão pisando na cabeça de uma serpente, segundo os egípcios. E Órion também, para não tomar muito tempo dos irmãos, me chama a atenção por ser o centro da astronomia de várias civilizações antigas, não só dos egípcios. Vou dar um exemplo para vocês. Na Mesopotâmia, Órion é chamado de An ou Anu, o pastor celestial. E as estrelas eram o rebanho do seu pastoreio. O Gilgamesh é o mais antigo texto sobre Órion. E ele também foi escrito há cerca de 4.000 anos e traz um mito onde Órion é mostrado como a luta entre o bem e o mal. E no Egito eu já falei com vocês que era a representação de Osíris. Agora, por que os gregos dão o nome da constelação de Órion de Órion? Olha que história interessante. Segundo a mitologia grega, um homem chamado Iriels era viúvo e, portanto, não podia ter filhos. Um dia, Iriel recebeu a visita de 3 deuses, Poseidon, Zeus e Mercúrio. E ele recebeu os 3 deuses na casa dele, mas não sabia que eles eram deuses. E ele foi muito cortês com eles. E por ele ter sido cortês com eles, quando eles estavam saindo, eles perguntaram, o que você quer de nós? Iriel falou, o que eu mais queria era ter um filho. Então Zeus pegou uma raposa, e dessa raposa nasceu o filho maravilhoso de Iriel. E o nome dele foi Órion. E ele se tornou um famoso caçador. Isso se parece com qual história da Bíblia? Abraão. A Bíblia diz que Abraão recebeu 3 anjos em sua casa. Na verdade, Jesus e mais 2 anjos. E eles também falaram, Abraão, o que você quer? E ele também pediu um filho. Só que qual foi o filho que Deus prometeu para Abraão? Respondam, qual foi? Isaac. Mas qual que nasceu antes e se tornou um caçador? Ismael. Não seria esta a história de Abraão contada na versão de Ismael? Olha que Órion se torna um caçador. Olha que nessa versão aqui, Iriel é viúvo. A visão da mulher nem aparece, porque Agar não era esposa de Abraão. Agar era a raposa. E você tem mais embaixo aqui que a criança cresceu, se tornou um famoso caçador, se apaixonou por Ártemis, e o irmão dela, Apolo, tentou matá-lo. A mesma história da Bíblia de Esaú e Jacó. Gente, agora olha na Mesopotâmia que interessante. Órion é visto como um guerreiro que está destruindo um dragão alado. Órion, talvez aqui sendo um deus principal da Babilônia, isso foi encontrado em Soch, ele está destruindo um dragão alado. Estão vendo aqui? E expulsando-o do céu. Aqui então, de novo, Órion expulsando o dragão do céu. De novo, numa outra versão do Irã, da Pérsia, encontrada em Babirocha, antiga Babilônia, você tem Órion aqui, expulsando de novo do céu um dragão. Agora essa me chama a atenção. Na Babilônia, Órion também aparece expulsando um dragão. Só que Órion aqui não é representado apenas como um guerreiro. Ele é representado como um querumbim, chamado Marduk. E na versão babilônica, o querumbim é o herói.
E o querubim expulsa o dragão Tiamat do céu. Até aqui nós estamos vendo a história do Gênesis contada na versão de lá. E de novo, espera aí, tem alguma coisa errada com essa versão, tem ou não tem? Um querubim herói que expulsa um dragão, o que há de errado com essa história? Um querubim é o herói? Quem que é o querubim? É o próprio Satanás. O querubim é Satanás que foi expulso do céu, Lúcifer. Só que na versão da Babilônia, ele conta a história da queda dele do céu, só que ele coloca a si mesmo como herói. É a história contada na versão dele. Ele que é o dragão, ele que é a antiga serpente, ele que foi expulso do céu. E como isso se parece com a visão de João no Apocalipse, onde veio uma mulher, um dragão no céu, arrastando a terça parte das estrelas, etc. E de novo você tem Osíris, então, representado como Órion, e algumas vezes como Deus principal entre dois querubins, como a Bíblia mostra o Senhor entre os seus querubins. Aqui é Osíris, coberto por um querubim. Qual é a minha teoria? A minha ideia é que, de fato, Adão pode ter contado essa história e Satanás fez questão de deturpar a história do grande conflito. Pessoal, ninguém falsifica uma nota de $6. Você só falsifica algo que existe. Concorda comigo? Se a heresia, se o que Satanás traz é uma contrafação da verdade, então é lógico que no paganismo eu vou encontrar elementos da verdade, que é uma distorção da verdade. Uma nota falsa de $5 parece muito com uma nota verdadeira de $5, mas você jamais vai encontrar uma nota falsa de $6. O erro é uma contrafação da verdade. Agora, só para terminar, até no Egito, isso aqui não tem nada a ver com OVNI, as pirâmides, Órion teve um lugar tão central para os egípcios, que as pirâmides de Miquerinos, Kefren e Khufu, ou Quéops, elas estão no mesmo diâmetro do cinturão de Órion das Três Marias. Olha aqui, deixa eu mostrar essa foto, fica melhor. Aqui estão as 3 pirâmides e 4 outras pirâmides em volta e desenhando Órion no chão. O mesmo desenho de Órion os egípcios fizeram no chão. E a minha pergunta é, por que Órion teve um lugar central tão destacado para os egípcios, babilônicos, mesopotâmios de uma maneira geral? Não será porque na tradição adâmica Órion também tinha um lugar destacado? Todas essas informações, se você quiser a fonte, o site é www.nasa.gov. Eu estou falando isso porque há muito sensacionalismo. Sabe aquele www.mesmo.com? O camarada que monta a página dele põe um monte de besteira ali. Cuidado, gente, tem muito sensacionalismo. Uma vez um irmão empolgado, eu não sei se vocês viram que rodou cuidado com a internet. Rodou pela internet aí de um gigante que descobriram na Arábia Saudita, e alguns usaram aquilo para confirmar a Bíblia. Era tudo mentira, era montagem. Era um concurso de Photoshop, se diz? Né, aquelas fotomontagens, e 2 rapazes fizeram como se fosse a descoberta de um gigante. E ganharam o concurso. Alguém jogou na internet e os apressados aí, tá vendo? São os gigantes da Bíblia. E não tinha nada a ver. Um outro pegou um material supostamente da NASA para dizer que a NASA confirmou que nós temos um dia a menos na história do mundo. Que o mundo está atrasado um dia na rotação para provar aquele dia que o Sol parou lá para Josué. E não tem nada disso na NASA. É pura mentira. Então, quando alguém pedir alguma coisa, peça a fonte. Aqui eu estou dando a fonte. O que a NASA diz hoje sobre Órion? Primeira coisa que me chama a atenção. Aqui está a foto de Órion. Eu não sei se essa época dá para vê-la daqui. Você tem as 3 Marias e 4 estrelas em redor. Mas essa me chama a atenção. Estão vendo que ela é mais amarela? 400 vezes maior que o Sol. E o nome dessa estrela? Betelgeuse. Olha o tamanho dela. Olha o tamanho da órbita da Terra. Olha o tamanho de Júpiter. Essa estrela Betelgeuse que está aqui no canto, ela me chama atenção não só pelo tamanho, ela é 400 vezes maior que o Sol, mas ela me chama atenção também pelo nome. Qual o nome dessa estrela? Não ouvi? Betelgeuse. Ela me lembra uma história. A Bíblia diz que Jacó um dia teve um sonho. Ele viu uma escada ligando a terra ao céu. E quando ele acordou do sonho, a Bíblia diz, despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E tremendo disse: quão magnífico é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. E a cidade que outrora se chamava Luz, e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel.
Beit, em hebraico, significa casa. El, Deus. Bet-El, casa de Deus. Betel. Qual o nome da estrela? Não ouvi. Qual o nome da estrela? Betelgeuse. E qual o nome que Jacó deu para a entrada do céu? Betel, casa de Deus. Agora, quem deu para aquela estrela o nome hebraico? Betelgeuse significa portal da casa de Deus. Aqui estão as Três Marias, uma nebulosa chamada cabeça de cavalo, porque ela tem o formato da cabeça de um cavalo. E uma coisa chamou a atenção dos astrônomos. No espaço, em Órion, eles notaram, através do telescópio Hubble, que uma luminosidade muito forte estava surgindo em Órion. Estão vendo aqui? Muito forte. Essa cor não é vista a olho nu. Eles usam vários objetivos de telescópios para conseguir sintetizar essa cor. Mas é uma luminosidade muito estranha. Desde 1970, de 50, eles estão estudando isso aí. Eles não entendem que luminosidade é esta em Órion. E hoje, com o Hubble, eles descobriram mais coisas. Órion tem objetos flutuantes ali. Estão vendo esses pontos luminosos? O que são esses pontos luminosos em Órion? As teorias hoje são as seguintes. Será que Órion seria um buraco negro? Será que aquilo seria um quasar? Quasar é um elemento que fica no espaço girando a 98% da velocidade da luz. Um quasar emite de si por segundo energia que a Terra demoraria milhões de anos para gastar. Pode deixar o secador de cabelo ligado o tempo todo que não gasta. Um quasar gasta num segundo. Será que seria um quasar? Eles não sabem. Outros pensam que seriam planetas novos. Se forem planetas, vão descobrir que há planetas que não giram em torno de estrelas. Isso é muito estranho para um físico. Estrelas, novas ou supernovas, não se sabe. Estrelas e planetas, hoje os últimos artigos científicos da NASA dizem que podem ser supernovas com discos protoplanetários chamados Proplyds. Mas o mais fantástico vem aqui. Aquela luminosidade vem da própria nebulosa. Aguenta só um pouquinho essa informação que ela é importante. Já ouviram falar em buraco negro no espaço? Eu vou explicar grosso modo o que é um buraco negro. A última teoria para explicar um buraco negro, o primeiro foi descoberto na constelação de Cygnus em 1971. Eles imaginam que duas estrelas se aproximam uma da outra. Então imaginam duas estrelas se aproximando. A órbita de uma atrai a órbita da outra. E elas começam a circular uma em redor da outra. Circular. E a atração e ao mesmo tempo repulsão de uma pela outra começa a provocar uma aceleração. E elas vão acelerando e vão rodando a uma intensa velocidade. Isso provoca uma espécie de redemoinho e uma gravidade muito pesada. E forma um túnel aquilo ali que suga tudo. E suga tanto, que nem a luz escapa a um buraco negro. Eu vou explicar o que é isso, luz escapar. Tem algum objeto que não se quebre aí? Você segura para mim, por gentileza? Algum objeto que não se quebre? Pode ser essa chave. Se eu jogar essa chave para cima, quanto mais força eu lançar na chave, mais alto ela vai. Se eu jogar muito forte, ela vai subir cada vez mais alto. Mas vamos supor, por que ela volta? Gravidade. E por que ela consegue ir mais alto? Por causa da velocidade que eu joguei, tá certo? Agora vamos supor que eu jogue essa chave com que eu joguei, tá certo? Agora vamos supor que eu jogue essa chave com tanta velocidade, que ela consiga sair da atmosfera da Terra, da gravidade, da força gravitacional da Terra. O que vai acontecer com essa chave? Ela vai continuar, ela não vai voltar. Então, os físicos calculam o que eles chamam de velocidade de escape. Ou seja, a que velocidade eu devo mandar essa chave para ela escapar da órbita da Terra. Entenderam? Agora, um buraco negro, vocês estão vendo ali, ele tem uma gravidade tão densa, que se eu jogasse a chave daqui à velocidade da luz, mesmo que fosse a velocidade da luz, a chave não escaparia à gravidade do buraco negro, ela voltaria e cairia de novo. Então o buraco negro é como se fosse uma pia que você enche d'água, tira o tampão e ela começa a descer e faz um redemoinho. Será que Órion é um buraco negro? Muitos astrônomos pensam que sim, mas aí que está o fantástico, irmãos. Se Órion é um buraco negro, como que Órion emite luz? É o único buraco negro, se for buraco negro, que emite luz. Hoje eles mostram a luz de Órion.
E eles pensam que aqui tem um disco protoplanetário, bolhas de gás, e aqui você então tem o vento solar, e aqui você tem o jato da luminosidade de Órion. É isso aqui que está chamando a atenção deles. Um buraco no meio e essa luminosidade que parte daqui. Esse artigo científico mostra a perplexidade, eu tirei da própria NASA, é um artigo científico, onde ele revela uma coisa curiosa. Ele diz aqui, essa imagem do telescópio revela uma intrigante nebulosidade que parece consistir com nuvens de poeira iluminadas não apenas pela luz estelar, mas pela luz da nebulosa de Órion, da própria nebulosa de Órion. Então o Órion tem uma luz própria e eles não sabem o que é. É esta luz. Agora vamos juntar as peças do quebra-cabeça para nós fecharmos aqui. Olha a foto de Órion, coisa mais linda. Agora vamos juntar as peças do nosso quebra-cabeça para a gente chegar a uma conclusão. O que é esse reflexo em Órion? Nós começamos dizendo que Ellen White teve uma visão muito estranha da atmosfera abrindo e recuando em Órion. Essa foto da NASA me diz uma coisa curiosa. Órion tem atmosfera. Ela tem oxigênio, hidrogênio, sulfur seria sulfato de potássio, não é isso? Enxofre, obrigado, é isso, enxofre. E ela tem atmosfera, e a luminosidade está aqui no meio. Estão vendo a intensidade? Parece que foi pintado isso, né? Aqui está o telescópio, a data, o número da foto que foi tirada, essa luminosidade. O que é? Vamos juntar então as peças do quebra-cabeça. Ellen White fala que a atmosfera abriu e recuou. Ela fala isso numa época em que nem o observatório de Monte Palomar existia. Ela não tinha conhecimento astronômico para isso, nem informação na época para isso. E ela fala que dali eles ouviram a voz de Deus. Eu descubro pela arqueologia que no passado Órion representou um papel central em todas as culturas. E que a história que eles contam em relação a Órion é muito parecida com a história do grande conflito. Muitas semelhanças, estão percebendo as coincidências? E agora me vem a NASA dizer que Órion é o ponto mais intrigante do espaço sideral, porque eles não sabem explicar que luminosidade é esta no meio. Não é uma luminosidade daqueles objetos ali, nem de uma supernova, mas da própria nebulosa em si mesma.